Este é um tema vasto, que transita entre a biologia, a psicanálise, a sociologia e a ética. Para abordar o sexo e suas perversões de forma analítica, precisamos primeiro desconstruir o peso pejorativo da palavra perversão e entendê-la sob a ótica clínica e histórica. O sexo e suas perversões. Entre o desejo, a norma e a clínica, a sexualidade humana é, talvez, a força mais complexa da experiência subjetiva. Diferente de outros animais, para quem o sexo é primariamente um mecanismo biológico de reprodução instinto, no ser humano, ele é mediado pela linguagem, pela cultura e pelo simbolismo pulsão. É nesse ato entre a biologia e a cultura que surge o conceito de perversão. Juan, a evolução do conceito, do pecado ao diagnóstico historicamente, o que chamamos de perversão, foi moldado por 3 grandes discursos: o religioso, o jurídico e o médico. O discurso religioso. Durante séculos, a sexualidade era validada apenas pela procriação. Qualquer ato que não visasse a reprodução, masturbação, homossexualidade, fetiches era rotulado como pecado contra a natureza. O discurso jurídico médico, no século XIX. A psiquiatria clássica, com figuras como Richard von Krafft-Ebing, substituiu o pecado pela doença. O termo parafilia surgiu para catalogar comportamentos que desviavam da norma estatística. A Revolução Freudiana, Sigmund Freud, em seus 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade em 1905, subverteu essa lógica. Eli afirmou que a sexualidade humana é polimorfamente perversa em sua origem. Para Freud, a criança não nasce com um instinto focado na genitália, mas busca prazer em todo o corpo. A normalidade seria apenas uma organização tardia e muitas vezes precária dessa disposição original. 2. A estrutura clínica da perversão. Na psicanálise contemporânea, especialmente na linha lacaniana, a perversão não é vista como um comportamento bizarro, mas como uma estrutura de desejo, enquanto o neurótico duvida e sofre com a lei moral. O perverso sabe o que dá prazer e se coloca como um instrumento do gozo do outro. O mecanismo central da perversão é o desmentido verleugno. O sujeito reconhece a realidade, por exemplo, a diferença sexual ou as limitações da castração, mas age como se ela não existisse. O fetiche é o exemplo clássico. Um objeto, sapato, tecido, parte do corpo é utilizado para tampar uma falta simbólica, permitindo o prazer sem o confronto com a angústia. 3. As parafilias e a diversidade do a medicina moderna. Através do DSM, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais faz uma distinção crucial entre interesses sexuais atípicos e transtornos parafílicos, exibicionismo e voyeurismo relationamse, com a dinâmica do ver e ser visto, transformando a observação em fonte primária de excitação. Fetichismo, a transferência da libido para objetos inanimados ou partes específicas do corpo. Sadismo e masoquismo BDSM, a dinâmica de poder, dor e controle. É importante notar que, na contemporaneidade, quando essas práticas ocorrem entre adultos, consentindo, elas são lidas como variantes da expressão sexual e não necessariamente como patologias. Nota analítica: a patologização ocorre apenas quando a prática causa sofrimento clínico ao indivíduo, prejuízo social ou envolve terceiros sem consentimento. 4. A sociedade contemporânea e a erotização da perversão. Vivemos em uma era de pornografização da cultura. O que antes era relegado ao submundo e ao segredo, hoje é amplamente acessível via internet. Isso gera um fenômeno interessante: a banalização do transgressor. Se a perversão, por definição, exige a quebra de uma norma ou de um limite, o que acontece em uma sociedade que diz goze a qualquer custo? Alguns analistas sugerem que estamos migrando de uma sociedade da repressão, onde a perversão era um ato de rebeldia, para uma sociedade da exibição, onde o imperativo
é o desempenho. Neste cenário, o fetiche muitas vezes deixa de ser uma estrutura subjetiva profunda para se tornar uma mercadoria de consumo. O risco, do ponto de vista analítico, é a dessensibilização e a perda da alteridade. O outro deixa de ser uma pessoa e passa a ser um objeto para a satisfação imediata. 5. Ética e consentimento, divisor de águas moderno, no debate sobre o sexo e suas variantes. É a ética, a linha que separa uma prática sexual exótica de um crime. Não é o ato em si, mas o consentimento. As perversões que envolvem a violação do outro, como a pedofilia ou o exibicionismo não consensual, são crimes e patologias severas, porque anulam o sujeito do desejo alheio. Por outro lado, o uso de fetiches em um ambiente seguro e acordado pode ser uma forma de expansão da intimidade e do autoconhecimento. Conclusão: falar de sexo e perversões exige coragem para olhar para as sombras do desejo humano. A perversão nos ensina que o desejo humano nunca é simples. Ele é tortuoso, simbólico e muitas vezes contraditório. Entender essas estruturas não é apenas um exercício de psicologia, mas uma forma de compreender a própria cultura que define o que é normal e o que é abjeto. A sexualidade humana continuará a desafiar definições rígidas. No final das contas, como sugeriu Foucault, o sexo não é algo que simplesmente temos, mas algo que somos e fazemos dentro de uma teia complexa de poder e prazer,